Pesquisa de 2024, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, revelou que 93% dos brasileiros entre 9 e 16 anos, ou seja, mais de 24 milhões de crianças e adolescentes, são usuários da internet. E desses 24 milhões, mais de 20% já acessaram a internet antes mesmo dos 6 anos de idade. A infância é uma etapa única garantida por lei, como afirma o artigo 16 do ECA, com direito à dignidade, ao respeito, ao brincar e à convivência segura. Mas a adultização vem de encontro a tudo isso. Embora seja um fenômeno antigo, a adultização ganhou nova dimensão com as redes sociais, que concentram um fluxo constante de informações, imagens e vídeos que nem sempre respeitam os limites de idade. Os riscos têm preocupado famílias, educadores e organizações que atuam na defesa da criança e do adolescente. Por tudo isso, vamos conversar agora com o juiz colaborador da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMS, Giuliano Máximo. Como identificar uma criança adultizada? A identificação de uma criança adultizada, ela se dá através da assunção de responsabilidade, comportamentos e falas que não são próprias da fase da infância e adolescência, e sim da fase adulta. E até mesmo pelo acesso que ela tem a materiais e conteúdos da fase adulta. Então, por essa gama de circunstâncias, nós podemos identificar uma criança adultizada. Eu ia até te perguntar, né, na opinião do senhor, quais as causas da adultização, né? Bem, as causas eu imagino que são muito variadas e bastante complexas, como são complexas as famílias, as pessoas, né? Mas ela pode passar por problemas emocionais e financeiros, forçando aquela criança a ter um comportamento mais adulto, ou até mesmo por ausência dos pais que às vezes fazem rotinas, 1, 2, 3 por dia e não dão total atenção e apoio aos seus filhos. E às vezes até uma pressão social para que aquela criança e adolescente se torne uma pessoa adulta o quanto antes, mais madura e tenha comportamentos adultos, né? Todas essas causas bastante complexas, elas podem interferir numa situação de adultização. E por que ela é perigosa, doutor? Bem, ela é perigosa também por alguns fatores que a medicina e a psicologia nos explicam bem, porque há um pulo de uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, né? A criança não se encontra madura o suficiente para estar assumindo ou responsabilidade ou um comportamento de adulto. Então ela pula uma fase muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. E aí nós estávamos abordando as causas, e agora sim a gente deve entrar de fato no tema, né, desse programa de hoje, do mérito de hoje, é porque a adultização, ela encontra um terreno fértil no ambiente virtual especificamente. O ambiente virtual, ela é um ambiente muito aberto, sem muitos filtros e bastante acessível ao público. Seja uma plataforma de vídeos, sejam redes sociais ou até jogos eletrônicos. Permite um contato com a criança, ou a visualização daquela criança, ou que aquela criança acesse um conteúdo que é impróprio para a sua idade. Então a rede social é muito aberta e se não houverem filtros adequados, aquela criança vai acessar conteúdos inadequados à sua idade. Como ocorre, né, essa exposição? Já tem aí uma fala inicial, mas o que as crianças buscam lá? O que elas estão querendo ver? Bem, na verdade, a primeira coisa é a diversão, né? Mas elas buscam em redes sociais muito aceitação, muito seguir comportamentos ditados pelas redes sociais, elas buscam diversões nos jogos eletrônicos, elas buscam diversões, e por essa gama de fatores, se não houver um controle, seja dos pais, do Estado, das plataformas, ela vai ficar com a abertura a conteúdos muito perigosos, como pornografia, discursos de ódio, violência, agressões, entre outros, que podem lhe ser prejudicial. Uhum. E além de distorcer a percepção da criança sobre si mesma, sobre o mundo, de que forma a adultização ela abre caminho para riscos ainda mais graves?
Sem dúvida, isso a psicologia, a medicina nos explicam que ao ela pular uma etapa muito importante para o seu desenvolvimento, ela pode ter transtornos emocionais muito fortes, distúrbios, ansiedades. Isso não gera uma qualidade de vida, seja na fase adulta ou ainda na fase da infância e adolescência. Então, é muito ruim e não é o ideal que nós queremos para as nossas crianças e adolescentes de maneira geral. É respeitar todas as etapas, né, de desenvolvimento, Exato, como preconiza o ECA aí, né? E a adultização infantil, ela não é apenas um fenômeno digital, já colocamos isso aqui. Quais outros problemas estruturais ela se conecta? Ela está muito relacionada também ao fato da criança assumir comportamentos e responsabilidades em casa ou onde vive, que não são compatíveis com a idade. Como, por exemplo, muitas vezes ela tem que, mesmo estando uma baixa idade, ter que cuidar dos irmãos, ou mesmo ter que trabalhar para sustentar e auxiliar em casa. Tudo isso está relacionado a uma adultização, muitas vezes por omissão dos pais, ou pressão dos pais, ou uma pressão do meio social, pode gerar essa adultização, por isso que ela não é nova, né? As redes sociais apenas potencializou esse lado negativo da adultização. Trouxe um outro olhar para essa discussão, né? Exato. A gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, o juiz colaborador da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMS fala sobre o combate à adultização. Você não pode perder. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente. Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe? Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você pra ter eu e minha mãe. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio.
pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada, você está ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O mérito da questão sobre adultização nas redes está de volta. Falando sobre o assunto, está com a gente o juiz colaborador da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMS, Juliano Máximo. O influenciador Felca, ele viralizou ao publicar um vídeo denunciando a exploração de menores nas redes, que resultou na apresentação de mais de 30 projetos de lei. Qual é a perspectiva jurídica disso? Agora a gente vai entrar aí nessa esfera, né, magistrado? Falamos antes, no primeiro bloco, muito sobre trazendo a psicologia e a medicina para esse entendimento. E agora, assim, né, qual é a perspectiva jurídica disso? Na verdade, esse vídeo do influenciador Felca, ele trouxe ao debate a insegurança que nós temos, principalmente em plataformas e redes sociais, seja pela exposição de conteúdos inapropriados ou até mesmo a exposição de crianças e adolescentes em si, e gerou um debate até que ponto nós estamos seguros, até que ponto nós precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Acima de eventuais direitos relacionados ali como liberdade de expressão, liberdade de comunicação, nós precisamos ter um critério para proteger as crianças e por isso o que ele trouxe foi muito importante, tanto que vieram vários projetos de lei que somados a outros levaram à aprovação de uma legislação mais moderna e mais protecionista às nossas crianças e adolescentes. Então, de fato, avançamos com a Lei Felca. Sim, avançamos. Lógico que é um ponto inicial, é um ponto de partida essa lei, que é muito recente, ela é agora do mês de setembro de 2025, e nós vamos precisar trabalhar muito para que ela seja aplicada, seja efetiva e que a gente consiga alcançar o objetivo dela. E o que a lei diz, doutor, sobre a verificação de idade? Agora se tornou obrigatório, né? Um dos itens muito importantes da lei é a verificação de idade, para exatamente que as plataformas consigam fazer um filtro de conteúdo para aquelas crianças. Então ela veio com essa inovação bastante forte que as plataformas vão ter que adotar a partir de agora, não, plataformas de uma maneira geral. Então podem ser aplicativos de vídeos, redes sociais e até mesmo jogos eletrônicos, para que não tenha exposição tão grande ou tão aberta que nós temos nos dias de hoje. É como a gente está tratando aqui, a adultização, ela não é um tema recente, né? Tanto que o doutor já trouxe isso aqui para a gente nos bastidores, sobre o ECA Digital. Né? Ele já era um projeto que estava lá anteriormente à Lei Felca, é isso mesmo? O que o ECA Digital diz sobre as redes sociais, doutor? O ECA Digital, na verdade, ele está sendo identificado como Lei FECA, mas é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Tiveram vários projetos de lei depois do vídeo, mas já haviam muitos outros
antes do vídeo. Foi feita uma aprovação bastante acelerada pelo Congresso Nacional e ele traz vários parâmetros de atuação de plataformas digitais, fiscalização por parte do governo e também de responsabilidade dos pais, né? Porque se acredita que é o conjunto dessa atuação que vai efetivamente proteger as crianças e adolescentes em situações de conteúdo inadequado ou de situações de exposição daquela criança e adolescente para outras pessoas criminosas, pedófilos e abusadores, não cometer crime e não buscar aquele conteúdo em rede social. E avançando aí nesse sentido de combate, né, à adultização, esse combate ele exige apenas leis atualizadas? Não, a lei atualizada é muito importante, né? Não, mas ela exige muito mais situações que nós podemos verificar. Nós vamos precisar de um governo fiscalizando plataformas sociais. A gente vai precisar também de uma contribuição das plataformas na verificação etária das crianças e adolescentes, no apoio esclarecedor para aquela pessoa que está acessando aquele conteúdo. Nós precisamos do apoio dos pais, a gente precisa ampliar a educação digital, seja nas escolas, seja em outros ambientes. Só o conjunto disso daí que a gente vai conseguir efetivamente chegar a um âmbito protetivo maior, né? E as próprias pessoas, assim, esse ambiente virtual deu voz a tanta gente, né? É um olhando o outro. Pode ter esse olhar mais cuidadoso também, como o próprio Felca fez, né? Ter essa participação social muito maior, né? Muito maior. O problema das redes sociais, que eu verifico de uma maneira bem grande, são os algoritmos que não são muito claros para a gente. Eles levam a conteúdo múltiplos no mesmo sentido. Então, nós precisamos também buscar transparência nesses algoritmos para que a gente consiga proteger a criança, seja no seu conteúdo, quando ela consome conteúdo ou quando ela está se expondo, mesmo pelos pais em redes sociais. E qual é o papel da família no combate à adultização? É muito grande, né? A família, desde o ECA, na verdade, desde a Constituição, ela tem muito forte o dever de cuidado. E o dever de cuidado é o dever de acompanhar, fiscalizar, proteger de uma maneira geral as crianças e os adolescentes, né? De nada adianta o governo atuar, a rede da infância e juventude atuar, se nós temos pais totalmente ausentes, que não ligam e não acompanham seus filhos. Então há uma necessidade da família estar junto, porque só assim a gente vai proteger e permitir um desenvolvimento mais saudável daquela criança e adolescente. E embora o acompanhamento familiar seja essencial, como o senhor acabou de colocar, ele não é suficiente para conter o problema sozinho. O senhor também falou isso no primeiro bloco. Então, o que precisa ser feito para proteger as crianças nas redes sociais? Quem mais deve estar envolvido, né? Na verdade, múltiplas pessoas, né? Como já dito, as plataformas precisam dessa contribuição de verificação de conteúdo. O governo precisa fiscalizar as plataformas, nós precisamos dos pais, mas nós precisamos também de uma participação social. A sociedade como um todo tem que estar lá. As autoridades, a escola precisa trabalhar a educação digital, nós todos precisamos falar desses temas para as crianças saberem também que estão inseridas num mundo de muita conexão, de muita divulgação pela mídia social. E, doutor Juliano, como denunciar? Isso é muito importante, né? Nós temos o Disque 100, que é muito importante na parte de direitos humanos, nós temos os conselhos tutelares, nós temos ícones das próprias plataformas que permitem a denúncia de conteúdos abusivos, ilegais e não adequados às crianças. Nós precisamos utilizar todos esses canais para evitar eventuais ilícitos e evitar que nossas crianças sejam prejudicadas. Muito obrigada pela sua participação no mérito da questão de hoje, num assunto tão importante como esse. Eu que agradeço. O Guia de Uso de Telas por Crianças e Adolescentes do Governo Federal oferece orientações práticas para famílias e educadores. Ele aborda temas como o impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying e a importância do equilíbrio entre atividades digitais e interações no mundo real.
Esse guia pode ser acessado no gov.br. Até o próximo programa.